Agora eu vou mostrar para vocês como que o UX é feito, como que esse trabalho é desenvolvido quando a gente pensa em desenvolver um site ou um aplicativo e como que você pode se beneficiar dessas etapas. Bom, eu vou mostrar uma por uma aqui resumidamente. Não necessariamente a gente vai utilizar todas quando a gente já tem um e-commerce pronto, mas só para vocês tomarem conhecimento. Bom, a gente tem algumas etapas a serem seguidas, né? A gente tem, por exemplo, arquitetura da informação, fluxo das tarefas, wireframes, wireflows, sitemaps, entrevistas com usuários, testes de usabilidade. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um agora e para vocês entenderem como que o UX Designer faz quando a gente projeta uma interface. Bom, primeiramente, o que significa arquitetura da informação? Ela é a prática da gente decidir como que a gente organiza as partes de um site de modo a tornar ele mais compreensível para o usuário. Então, assim, na prática, o que a gente precisa executar? A gente tem que listar e hierarquizar as seções do site, nomear essas seções, criar o mapa do site e a gente desenha a planta baixa desse site. Isso quando a gente está desenvolvendo um site do zero, tá? Segundo, tem um autor que chama Steve Krug, se eu não me engano, que ele citava num livro dele, muito famoso, 4 perguntas que a gente tem que fazer, que o usuário tem que fazer, que ele precisa responder assim que ele entra num site. O que é isso? O que eles têm por aqui? O que eu posso fazer aqui? E por que eu devo estar aqui e não em outro site? Isso às vezes é um teste que você pode fazer com um parente seu, por exemplo. Você entrega o seu usuário, seu site aberto, entrega para sua mãe, para seu pai, alguém que já seja o seu público, e pergunta o que esse site vende, por que você compraria desse site e não de outro. Então, esse é um tipo de teste de usabilidade que eu vou falar um pouco mais para frente também. Então, por exemplo, na arquitetura da informação, a gente divide o site, por exemplo, na seção de busca, seção de catálogo, área de login, área de checkout. E aí dentro de cada dessas seções, a gente vai quebrando ela em micro seções e vai cuidando de cada uma especificamente. Bom, depois a gente tem o fluxo de tarefas. Vou mostrar para vocês aqui na tela, fica mais fácil de entender o que esse fluxo de tarefa faz. Bom, como eu falei, as principais ferramentas que a gente utiliza já tem uma ótima UX pensada, então só para vocês verem isso em funcionamento. Bom, aqui a gente tem um fluxo de tarefas de um comportamento de um usuário desde que ele acessa uma loja virtual até o momento que ele compra. Para a gente que vê de fora parece que é simples, né? O usuário, a gente entra num site, gostou do produto, adicionou no carrinho, colocou o cartão, pagou. Chegou o produto da nossa casa depois de alguns dias. Mas tem toda uma estrutura por trás. Esse aqui é um exemplo de um e-commerce tradicional. O usuário entra na loja virtual, efetua a compra, essa compra, esses dados vão para uma plataforma, um ERP, esse sistema vai entrar em contato com outro sistema de estoque para validar se tem estoque, vai atualizar o estoque na plataforma, vai tirar o produto, a quantidade de produtos que o usuário comprou, vai para uma conferência de pedido, alguém responsável, a plataforma de cartão, a maquininha de cartão, o sistema vai fazer uma pré-autorização. Esse sistema de cartão, ele tem um sistema antifraude já embutido, então ele já valida se aquela compra pode ser fraudulenta ou não. E aí depois ele vai para a parte de pagamento, verifica os dados do cartão, etc. Se tem crédito, por exemplo. E depois ele atualiza o status de pagamento. Depois ele volta essa informação para a empresa, falando que o pagamento é ok, que ela pode começar a separar o pedido. Nesse meio tempo, já foi enviado para o usuário vários e-mails de pedido feito, pedido esperando confirmação de pagamento, pedido pagamento aprovado, etc. Então agora entrou em separação, mais um e-mail para o usuário, seu pedido está em separação. Vai para o setor de conferência, é gerada uma nota fiscal
com aqueles dados do usuário no sistema da prefeitura da empresa, vai para o setor de despacho, setor de centro de distribuição, é gerada uma etiqueta no sistema, essa etiqueta passa para uma outra equipe, vai para o caminhão, vai para o avião, o que for, é gerado um número de tracking. Esse tracking vai para o site dos Correios, vai para o site da empresa distribuidora. Esse tracking é enviado por e-mail para o cliente. Depois que chega na casa do cliente, o cliente recebe outro e-mail de pedido entregue. Lá no site da plataforma vai estar marcado pedido entregue. Então, para você ver, ó, falei mais de quase 30 passos para uma coisa que parece simples. Mas isso, se a gente não tiver muito bem desenhado todo esse fluxo, quem está desenvolvendo isso fica perdido. Às vezes, mas que hora que eu vou enviar o e-mail para o cliente avisando que o cartão não foi aprovado? Então, tem que estar por dentro de cada fluxo dessa tarefa. Outra parte que a gente tem que conhecer são os wireframes. Wireframes nada mais é do que um protótipo quando a gente está desenvolvendo alguma interface. É um protótipo feito na mão mesmo, tem vários tipos de wireframes. Então, eu gosto de fazer, como eu já trabalhei muito com isso, né, eu gosto de fazer muito na mão. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns wireframes que eu já desenvolvi de aplicativos. Então aqui era um aplicativo de telefone, onde tinha as ligações, aqui onde eu fazia a busca dos contatos favoritos, não sei se dá para ver. Aqui eram os dados do usuário, aqui era para ele ver o correio de voz dele. Tem um outro aqui. Aqui já era um dashboard de ligações. As ligações que chegavam, ligações perdidas, dados do sistema do usuário. Então, isso aqui é um wireframe que a gente desenvolve antes de partir para o design propriamente dito. Isso aqui a gente não precisa ser fiel com cor, com fonte, com nada. Isso aqui é para a gente hierarquizar o posicionamento das informações no nosso site. Aqui, ó, aqui mais algum exemplo. Ó. Uma telinha que eu fazia, eu já não lembro mais o que era, que ia para outra. Aqui, ó, até os ícones eu já desenhava mais ou menos, o ícone de baixar, ícone de encaminhar, ícone de excluir. Então, tinha várias... Eu sempre gostava muito de desenhar essas estruturas, ó, quando eu ia fazer um site também. Então, o wireframe é muito importante quando a gente está desenvolvendo um site, um sistema, porque a gente não precisa se preocupar com o design. Esse momento é a hora da gente colocar o que a tela vai ter, que elemento que a tela vai ter, posicionamento do elemento na tela, e se aqui vai ser uma imagem ou vídeo, se aqui vai ser um título, um subtítulo, um texto, um botão, etc. Então isso é uma parte muito importante também. Aqui, ó, que se a gente abrir aqui, tem vários tipos de wireframes. Né? Tem gente que gosta de usar canetinha colorida, tem pessoas que já tem algumas ferramentas que a gente faz um wireframe direto no computador, só com linhas, enfim, cores cinza, tons mais sóbrios. Tem alguns wireframes que já são mais elaborados, assim, mas isso aí de início não precisa fazer. Esse aqui já é um wireframe do meu estilo, que gosta de rabiscar, que pega uma seta e vai para outro lugar, etc. Bom, depois do wireframe, falando em seta, por exemplo, aqui tem um item de design aqui, um botãozinho e uma seta avisando que vai para cá. Isso aí é o chamado de user flow. Aqui um outro botão avisando que a seta vai para essa tela. Esse outro botão mais vem para cá, para essa tela. Isso é chamado de user flow, fluxo do usuário. Eu abri aqui um fluxo de usuário no e-commerce, por exemplo. Então a gente tem aqui, ó, o usuário entra no site, na homepage, aí ele dá um scroll, mostra... Aqui, ó, aqui a gente tem um wireframe aqui dentro. Então dá um scroll, mostra um vídeo, mostra um botão. Se ele clica num produto, a categoria de produto é um banner, entra na página de categoria. Se ele clica em algum produto, entra na página de produto. E por aí vai. Se ele adiciona no carrinho, vai para a parte, abre um pop-up falando que adicionou no carrinho. Depois pede o login ou não. Então isso tudo
São etapas, são processos que a gente vai passando até chegar no nosso projeto final, que é o site pronto, já pensado para oferecer a melhor experiência para o usuário. Aqui, ó, aqui tem outro fluxo também. Ó. Esse aqui está com a qualidade melhor. O usuário entra, clica no botão adicionar ao carrinho, aí vai pipocar um pop-upzinho aqui falando que o item foi adicionado no carrinho. Clicando no checkout, vai para o checkout. Se eu clicar no checkout, o que vai acontecer? Aqui tem outra opção, ó. Se o tamanho não for selecionado, o que vai acontecer? Que aqui precisa selecionar o tamanho. Então vai dar uma mensagem de erro logo abaixo. Então isso tudo a gente precisa especificar nas nossas atividades como UX Design, porque a gente geralmente não é a mesma pessoa que faz o design final. Então quando eu passar por um designer que vai projetar essa interface, ele precisa entender. E também o programador, né? Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Eu vou abrir uma página de checkout de carrinho ou vou abrir só um pop-up? Então, quando a gente especifica tudo isso aqui, não tem erro do fluxo na empresa. Cada um entende o que tem que fazer na sua etapa. Por último, o sitemap de um site. Esse aqui todo site hoje já tem. A maioria das ferramentas já geram um sitemap automaticamente. Se você for lá no seu site do Shopify, no final da URL colocar /sitemap.xml, vai aparecer um arquivo que o próprio Shopify gera, que é informando da hierarquia do site. A home, aí tem a seção de produtos, de carrinho, de conta do usuário e outras páginas, por exemplo. Então, dentro do produto tem as categorias. Dentro da página de categoria tem todas as categorias descritas, tem os mais vendidos, por exemplo, tem os itens em promoção. Depois do produto, tem a página de produtos de detalhes do produto. Depois tem uma página de comparação de produto. Carrinho, mesma coisa. Tem 4 etapas do carrinho, por exemplo. O carrinho, colocar os dados do usuário, dados de envio, dados de pagamento e o checkout propriamente dito, depois que ele acaba. Conta do usuário, página de perfil, cartões salvos, endereços salvos, senha, dados, histórico de vendas, etc. Então isso aqui é bom para a gente hierarquizar as informações do nosso site. E também auxilia os desenvolvedores e os designers da equipe quando eles forem projetar a interface. Bom, e depois disso, começam as entrevistas com os usuários. Depois que a gente já tem as telas já prontas, alguns protótipos bem desenvolvidos, ou até mesmo o site já funcionando, a gente faz as entrevistas com os usuários. E essas entrevistas são feitas sempre, não tem uma época específica para isso. Se a gente subir uma funcionalidade nova, as empresas fazem testes com o usuário. Então a gente tem testes qualitativos, testes quantitativos. Os qualitativos, por exemplo, a gente consegue medir se aquela função nova, por exemplo, ela foi bem entendida, se ela gerou aquela expectativa no usuário e a gente conseguiu resolver aquela questão. Já a quantitativa a gente mede números, né? Quantos por cento chegaram no checkout? Quantos por cento clicaram no botão adicionar ao carrinho? E também a gente consegue fazer testes de usabilidade através de ferramentas como o Hotjar, que ele gera um mapa de calor da sua página, quantos cliques que teve aquela página, qual banner que teve mais clique. A gente consegue ver detalhadamente até onde o usuário deu scroll na sua página, seja no celular, no tablet ou no computador. E essa parte de testes, ela é muito importante e eu vou falar depois um módulo específico dela, vou ensinar para vocês a fazer os testes nas suas páginas.